Bom, estamos caminhando aqui pelo livro do Eclesiastes. A gente começou há 2 semanas, na verdade, hoje é a terceira. A gente começa esse ano falando um pouco sobre o conceito do sentido da vida, olhando para esse livro do Eclesiastes. E hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta bem direta e pessoal, que é a seguinte pergunta: você é feliz? Você é uma pessoa feliz? Pode ser que você se lembre de uma brincadeirinha um tempo atrás, que você respondia sim, sou feliz, e alguém falava, mas não é bonito não. Não sei se você já fez esse tipo de coisa, mas não é a intenção. A intenção é a seguinte: saber se você é uma pessoa feliz. E se você não é uma pessoa feliz, a segunda pergunta que vem a reboque dessa é a seguinte: o que é que falta para que você seja uma pessoa feliz? Estamos falando sobre alguém que busca sentido da vida, olhando para a vida de uma forma geral. Estamos falando sobre a história de alguém que busca encontrar felicidade nas coisas que estão à sua volta, busca encontrar felicidade olhando para dentro de si, mas a grande verdade é que boa parte de nós tem a tendência de projetar a felicidade sempre a algum acontecimento futuro. Normalmente nós não estamos satisfeitos com aquilo que temos, com aquilo que somos, e nós achamos que seremos felizes um dia quando nós conquistarmos alguma coisa. Quando eu me formar, aí sim eu serei uma pessoa feliz, que hoje eu não consigo ser uma pessoa feliz estando na escola, estando na faculdade. E aí você se forma e diz, eu poderia ser feliz hoje, porque eu estou formado, mas eu não tenho um emprego. Então, quando eu conseguir um emprego, aí sim, eu serei uma pessoa plenamente satisfeita, realizada e, como consequência disso, uma pessoa feliz. E aí você consegue um emprego e está sempre projetando a felicidade, jogando para algum momento no futuro, porque você quer um emprego melhor, você quer comprar uma casa própria, você se dedicou demais às questões da sua carreira e você não conseguiu se dedicar ou não conseguiu encontrar alguém para se relacionar, então você imagina também que você será feliz o dia que você se casar, porque o casamento para você é uma projeção da felicidade que você não tem hoje. Isso varia muito de acordo com as épocas e as fases da nossa vida. Não sei quanto a você, mas eu, particularmente, quando criança, tinha essa tendência de projetar a felicidade sempre à vida adulta. A maioria das crianças pensa isso, que ser criança é muito chato, que você tem que se preocupar com uma série de coisas, as preocupações das crianças, né? Estudar para a prova, trabalho para entregar, dever de casa, e na nossa cabeça a gente ia ser feliz quando a gente chegasse à vida adulta. Eu não tenho mais ninguém que vai escolher a roupa que eu visto, eu não tenho mais ninguém que vai escolher o modo como eu vou pentear o meu cabelo, quem tem cabelo, né? Tem uns irmãos aí. Eu não tenho mais alguém que vai mandar na minha vida, e nós saímos disso, chegamos à vida adulta, e nos casamos, não adiantou nada, que continua alguém mandando na sua vida e não resolveu o seu problema. Se você achava que a sua felicidade estava em alguém não mandar na sua vida, e você é alguém que está aspirando o casamento, eu conto, vocês contam, depois do culto a gente conversa, depois da mesa de conexão a gente leva um papo, porque, na verdade, a felicidade ela não vem nisso que nós projetamos sempre para o futuro. Tanto é verdade que a grande maioria dos adultos, quando você conversa, vai olhar para trás e vai dizer assim, olha, eu era feliz e não sabia, que saudade de ser criança, tempo bom que não volta, e outras frases mais que, à medida que a gente vai falando, a gente percebe que a gente está ficando velho, porque antes a gente ouvia os mais velhos dizerem isso acerca de nós. É triste, você vê uma criança crescendo, brincando, e sem que você perceba, você fala aí, tempo bom, aí você fala assim, caramba, estou ficando velho, as coisas estão passando, e eu continuo projetando a minha felicidade para algum tempo que está sempre no futuro. A grande verdade é que nós somos, como seres humanos, por natureza, eternos insatisfeitos. Porque pode ser que em algum momento da sua vida, você tenha imaginado que você seria uma pessoa feliz quando você tivesse o que você tem hoje. Só que você olha para a sua vida hoje, para a sua realidade hoje, e ainda não se sente uma pessoa plena, completa, realizada, feliz e satisfeita. Na verdade, nós somos insatisfeitos, e não é simplesmente no sentido ruim da palavra, insatisfeito de ser ingrato, de não ver sentido nas coisas, mas eu estou dizendo, nós somos criaturas que sempre estamos buscando alguma coisa que está além de nós.
Sempre estamos buscando algo que está além e nós projetamos o sentido da nossa vida, o propósito da nossa existência, o conceito de felicidade sempre em coisas que ainda um dia virão. Uma das músicas que eu gostava muito de ouvir no começo da adolescência, e às vezes ouço até hoje, que é uma música do Fruto Sagrado, que chama Sanguessuga. Não sei se você já ouviu essa música, se não, eu te aconselho a escutar, porque é bem interessante, e ela fala exatamente sobre essa busca incessante do ser humano. Em um dos trechos da música vai dizer o seguinte: assim é a natureza humana, quanto mais tem, mais quer, sempre insatisfeita, faminta, insaciável, quer, porque quer, porque quer. E às vezes esse é um reflexo da nossa realidade. Queremos tanto os objetivos que estão a curto prazo diante de nós, que nós nos esquecemos dos objetivos que nós temos para a vida e que nós imaginamos que vai trazer de fato sentido, propósito e felicidade para a nossa existência. Às vezes as nossas vontades, elas meio que entram em conflito. É comum que haja duelo de vontades dentro de nós, de modo que você quer muito uma coisa para a sua vida, mas de repente você está diante de algo que você quer muito no momento e que está em conflito com aquilo que você quer para a sua vida. Vou te explicar. Você tem como objetivo de vida emagrecer, por exemplo, e eu estou sempre dando exemplo de gordo, é fato que a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, volto a dizer que o meu está cheio de gordura, mas você quer para a sua vida um objetivo de emagrecer, só que em determinado momento você está caminhando e cantando e seguindo a canção e feliz da vida, alguém te oferece um pudim, e agora, você quer emagrecer como objetivo de vida, mas ao mesmo tempo você quer aquele pudim, é isso que eu estou chamando de conflito de vontades e duelo de vontades. Não só nesse campo e nessa área, mas às vezes você pensa isso para a sua própria existência enquanto um ser espiritual. Eu quero viver uma vida que agrade a Deus, eu quero viver uma vida que honre a Deus sobre todas as coisas. E de repente você está diante de alguma tentação que vai te satisfazer no momento e começa aquele conflito dentro de nós, entre o que eu quero para a minha vida, que eu acho que vai me trazer felicidade, significado e propósito, mas eu quero com todas as minhas forças, com a minha carne, naquele momento, ceder a essa tentação. É muito comum que a gente se encontre no meio dessas crises, entre aquilo que eu quero fazer agora e aquilo que eu quero para a minha vida, para a minha história, que vai trazer sentido para mim. É igual a história de um homem rico que está de férias e ele vai para uma praia, um lugar bem distante de onde ele morava, e ele se depara ali com um pescador dormindo ao lado do barco. E aquele homem rico de férias, ele fica indignado. Como pode alguém viver uma vida tão tranquila assim? E ele vai até aquele homem, acorda aquele homem e diz: o que você está fazendo aí? Ainda está de dia, o mar está bom, o mar está calmo, por que você não vai pescar? E aquele homem diz o seguinte: não, mas eu já pesquei peixe suficiente para hoje. E ele diz assim: vai e pesca mais. Não, mas para que eu vou pescar mais? Eu acabei de te dizer que eu já pesquei peixe suficiente para hoje. E ele diz: mas você tem que pescar mais, porque aí você pode ganhar mais dinheiro, porque vai vender o peixe, vai comprar mais barcos, daqui a pouco você vai ter um monte de barco, o pessoal da igreja vai te procurar para levar para a Ilha de Santana em fevereiro, você vai ter uma série de coisas, então você tem que se dedicar hoje para que você venda mais peixe, tenha mais peixe. E aquele simples pescador pergunta: então, para que eu deveria fazer isso? E ele fala: para você ficar rico. E para que eu deveria ficar rico? Para você aproveitar a vida. O que ele responde: e é exatamente isso que eu estou fazendo nesse momento, quando eu estou deitado no meu barco e você veio me acordar. A grande questão é que esse negócio de projetar a felicidade para o futuro faz também com que a gente pense que a mesma noção que eu tenho do que é felicidade para mim, seja também para o outro. O que eu quero para a minha vida não necessariamente é o que o outro espera da vida dele, e às vezes nós entramos em crise porque a gente não consegue imaginar uma pessoa pensar algo para a sua existência diferente daquilo que nós mesmos pensamos. Baseado nisso, eu te pergunto: você é uma pessoa feliz? O que te falta para que você seja uma pessoa feliz? Nós temos esse questionamento sendo feito por um homem. Eu te convido a abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 2, buscando felicidade em si mesmo, buscando felicidade nas coisas à sua volta. E agora nós temos um homem buscando felicidade e sentido para a vida nos prazeres. Lembre-se que no primeiro capítulo, Salomão ele busca sentido para a vida na sabedoria,
Ele era um homem sábio, inteligente, notável por isso. Ele não despreza a sabedoria, ele não diz que é algo que não é importante, porque de fato é importante, mas ele diz que, embora seja muito importante, não é a sabedoria que traz sentido para a sua vida. Agora, então, ele começa uma nova busca por sentido e significado através do prazer, que é o texto de Eclesiastes 2, a gente vai ler do verso 1 ao 11. Vou pedir você para manter depois a sua Bíblia aberta. Diz assim o texto: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Vamos orar? Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e nos conduza a Tua vontade para nós, de acordo com a Tua verdade, que é Cristo Jesus. No nome dele nós oramos agradecidos. Amém. Essa busca de Salomão, então, por encontrar os prazeres da vida, começa com a própria sabedoria, que é o que a gente vê no capítulo 1. Se você se lembra um pouco melhor, ele está olhando tanto para as coisas que acontecem à sua volta, para tudo o que é feito à sua volta, ao seu redor. Em um determinado momento, ele olha para dentro de si e ele percebe que tanto fora dele quanto dentro dele, ele não consegue encontrar algo que ele defina como alguma coisa que traz sentido de fato para a sua existência. A partir do capítulo 2, nesse trecho que nós lemos, ele começa a buscar sentido para a sua vida nos prazeres que ele é capaz de experimentar. Eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta, porque esse texto ele se divide mais ou menos em 4 partes, onde expressam essa busca pelo prazer. A primeira parte dessas é quando Salomão, entre o versículo 1 e o versículo 3, ele busca o prazer pelo próprio prazer. Ele passa a entender o prazer como sendo um fim em si mesmo. Esse texto começa com esse homem que no capítulo 1 disse que a sabedoria não traz sentido para a vida, que as coisas ao seu redor não trazem sentido para a vida, e ele inicia o capítulo 2 dizendo: eu disse a mim mesmo, experimente então a alegria. Já que a sabedoria não é suficiente para me trazer sentido para a vida, eu vou experimentar então a alegria e vou fazer isso de modo totalmente desenfreado. E algumas filosofias de vida que a gente percebe hoje no nosso contexto e na nossa sociedade começam a saltar desse texto e começam a despontar dele, porque é muito possível que você já tenha ouvido conselhos de pessoas que se baseiam nesse tipo de entendimento. Você tem que ser alguém que procura realmente o seu próprio prazer. Só se vive uma vez. Já ouviu isso, né? Só se vive uma vez. Você tem que aproveitar mesmo. Depois você morre, não curte a vida, e quem ficou para trás ainda vai gastar tudo aquilo que você conquistou durante toda a sua vida, todo o seu esforço e todo o seu trabalho. Faz algum sentido pensar assim, que nós temos que aproveitar o hoje, nós temos que viver o hoje? É óbvio que isso traz um certo conforto e faz algum sentido, mas faz sentido para o momento, não é o que nos traz significado e senso de propósito para a nossa própria existência.
Por isso, ainda no verso 1, Salomão está dizendo, eu disse a mim mesmo, vem, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. E logo em seguida, ele já faz uma conclusão sobre isso que ele falou para ele mesmo, dizendo, mas eu descobri que isso também se revelou como sendo inútil. Ele chega a dizer que o rir é loucura e a alegria não vale absolutamente nada. Se você ler todo o livro do Eclesiastes, você vai perceber que ele não é totalmente igual a esses 2 primeiros capítulos, que, como eu disse, são meio que desanimadores. A gente olha, parece que está vendo a biografia de um velho rabugento, daqueles que não conseguem enxergar alegria em nada na vida, e diz que nada faz sentido. Para que você que foi criado numa igreja entenda melhor, é aquela figura antiga daquele diácono que acha que o ministério dele é brigar com as crianças no começo do culto, sabe? Aquele que fica na porta e ele é conhecido e faz questão de ser conhecido como uma pessoa que impõe respeito, que impõe medo, que as pessoas têm medo dele, que as pessoas acham ele chato, e quanto mais as pessoas acham ele chato, mais ele acredita que o ministério dele é bem sucedido. É de novo aquela história que a gente sempre fala do muçulmano que é conhecido por ser xiita e do crente que é conhecido por ser chato. É essa figura desse diácono chato, desse homem que acha que a vida não faz sentido realmente, que o único propósito dele estar ali é brigar com todas as pessoas que vão na sua direção. Nos dá essa impressão, às vezes, lendo os 2 primeiros capítulos do Eclesiastes, que Salomão é alguém nesse sentido. É alguém que olha para a vida com desgosto. É alguém que olha para a vida e não consegue enxergar as coisas boas que existem na própria vida. Só que, de novo, nós estamos falando de um homem que está em busca de sentido para a sua existência. O fato de rir, a alegria, os prazeres, as coisas boas da vida, elas são de fato boas. Mas ele diz que elas são inúteis porque ele está buscando algo que traga significado e sentido para a sua vida. Todas essas coisas, se elas são administradas nos seus devidos lugares, se revelam como sendo coisas boas, mas elas não trazem nenhum senso de propósito e significado para a vida. Nós estamos falando de um homem. A gente sempre diz, né, e sempre ouve por aí que as grandes buscas do ser humano normalmente são em 3 grandes áreas, que é poder, dinheiro e sexo. E nós estamos falando de um homem poderoso, rico, notável, respeitado, rei de Israel, se relacionou com 1000 mulheres ao longo da sua vida. Você imagina o quanto esse homem não serviria para ser conselheiro amoroso dos outros, né? Um homem que se relacionou com 1000 mulheres e no final da sua vida, às vezes as pessoas vivem toda uma vida para conquistar o que Salomão sempre teve, e no final da vida ele diz, não são essas coisas que trazem sentido para a existência. Note que nesses primeiros versos, ele se propõe a fazer um caminho que lhe agrada totalmente. Ele está falando dele mesmo, você vai ver o tempo todo. Eu disse para mim mesmo, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Ele se propõe a fazer um caminho de tudo aquilo que ele deseja. Ele chega a dizer, eu vou me entregar ao vinho e à extravagância. Festas, alegria, vinho. Quando a Bíblia fala vinho, eu gosto sempre de enfatizar que ela está querendo dizer, na verdade, é vinho mesmo, né? Porque alguns dizem que é suco de uva, como se o autor não conseguisse mudar as coisas e escrever suco de uva. Eu estava ali fora agora, estava tendo uma reunião, e tinha uma pessoa ali conversando e comentando sobre uma igreja que ela frequentou um tempo no Paraguai, que a ceia servia vinho de fato, né? Servia vinho de verdade e tal. E ela falou que a igreja tinha acho que 8 cultos no domingo, ele ia nos 8, no final ele já estava chamando o diácono de garçom, falando que é uma confusão danada. Mas Salomão, ele está falando de se entregar ao vinho de fato. Eu vou me entregar à extravagância, às festas, aquilo que me traz alegria. Ele está falando somente de coisas que são boas, mas não são elas que trazem sentido também para a sua própria existência. E às vezes esse retrato rabugento de Salomão que a gente lê, pode ser que seja um reflexo da nossa própria realidade. Porque quantos de nós não vivemos exatamente assim? Esperando encontrar propósito e valor nas atividades que nós somos capazes de realizar. Buscando encontrar sentido para a vida nos prazeres que se apresentam para mim e em achar que a minha felicidade é o propósito final da minha existência. E seguimos buscando.
E a cada vez que nós buscamos, é exatamente o que Salomão passa por isso. Ele está na sabedoria e você pensa, será que agora ele encontra sentido? E ele diz, é inútil. E agora ele olha o trabalho dos homens ao seu redor, ele diz, é correr atrás do vento. Ele olha para dentro de si e ele diz, isso é um vapor, não traz o menor significado para a existência. E às vezes esse é o nosso retrato. Buscamos sentido, senso de propósito, de realização na vida, em prazeres, em sexo, em bebidas, e nada disso preencheu o vazio que está dentro da sua alma, a ponto de você dizer que não é uma pessoa feliz. Se você não é uma pessoa feliz, o que é que falta para que você seja uma pessoa feliz? A conclusão desse homem é que nada debaixo do sol traz sentido para a existência. Lá na frente, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, ele diz que Deus plantou em nós o anseio pela eternidade. Ou seja, se há dentro de nós essa busca e esse desejo, não tem nada que esteja aqui debaixo do sol que seja capaz de nos preencher totalmente, de modo que a gente sinta-se plenamente realizado na nossa própria existência aqui. O que falta para que você seja feliz? Depois da busca do prazer pelo prazer, Salomão ele passa a buscar prazer agora, e buscar sentido, aliás, nos seus projetos de vida. Porque é muito comum que você ouça isso também, a vida não é só aproveitar, a vida não é só desfrutar, às vezes o que te falta é ter um projeto em mente. Você precisa descobrir algo porque vale a pena você viver, e é exatamente isso que esse homem faz a partir do verso 4. Eu lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os bosques, comprei escravos e escravas. Aqui é um contexto totalmente diferente. Escravidão no contexto do Antigo Testamento é algo totalmente diferente. Na verdade, se uma pessoa devia a outra para que ela não fosse presa, ela passava a trabalhar para esse senhor durante 6 anos, e ao final de 6 anos, ela decidia se ficaria livre ou não. Então, quando a gente fala em escravidão, às vezes a gente pensa no sentido ruim que a palavra traz, e traz de fato, mas eu quero que você entenda que é um contexto totalmente diferente, e Salomão também está falando da sua realidade. Esse texto não é uma apologia à escravidão e nem ao nazismo, igual a gente viu recentemente, e só para que fique bem claro, é um contexto totalmente diferente do nosso contexto, mas ele está falando dessa busca de encontrar prazer e sentido na vida, através dos projetos nos quais ele se envolvia. Só que é interessante, todos esses projetos que ele cita, são coisas voltadas para o seu próprio prazer. Todas essas coisas que ele cita nesse momento e nesse trecho que nós lemos, são projetos que ele se envolve com uma única finalidade, que é agradar a si mesmo. Tanto que um dos mais notáveis projetos que esse homem se envolve ao longo da sua vida foi a construção de um templo, que é o templo chamado Templo de Salomão, fica na cidade de São Paulo, na cidade de Jerusalém. Esse da cidade de São Paulo é outro templo de Salomão, se referindo, na verdade, a esse que é verdadeiro. Esse templo não é mencionado nesse trecho, porque esse templo é uma ordem que o próprio Deus deu para ele. Na verdade, o seu pai queria construir um templo, e Deus disse, Davi, você não. Você é alguém com as mãos sujas de sangue. Você é alguém que matou muita gente aí nas batalhas, nas guerras. Então, o seu filho que vai construir um templo. E essa é uma ordem de Deus para o próprio Salomão. Mas ele está falando aqui dos projetos que ele se envolveu para trazer realização para a sua própria existência. Ele está falando de projetos pessoais, por isso ele não menciona o templo. Ele menciona a casa, o castelo, as vinhas que plantou, os bosques verdejantes, reservatórios para irrigar tudo isso. Todos esses são projetos que visam uma única coisa: trazer sentido para a sua própria existência. Desfrutar, se alegrar, descobrir as alegrias e os prazeres da vida. E às vezes nós aconselhamos também, principalmente os mais jovens, de que eles devem se envolver em algo que seja importante para a sociedade, para que eles desenvolvam esse senso de protagonismo, de relevância, e tudo isso é muito importante, mas não é isso que traz sentido para a nossa existência. Tudo isso é muito bom, um jovem se envolver em grandes questões, em projetos humanitários, em ONGs, em coisas boas, para fazer o bem para os outros, tudo isso é de extremo valor.
Mas há um grande problema quando nós depositamos essa necessidade de preencher o nosso vazio existencial em cada uma dessas coisas. Por isso que é muito comum você ver hoje em dia pais e mães se alegrando porque os filhos passaram no vestibular, porque estudaram e passaram em determinada prova, porque concluíram uma faculdade, todas coisas boas. Mas às vezes esses mesmos pais não sentem a mesma alegria em saber que o filho está servindo a Deus, que a despeito da profissão que escolheu seguir, é alguém que ama a Deus e que honra a Deus sobre todas as coisas, e às vezes nós vemos pais cristãos que se alegram muito mais com esse senso de protagonismo do que com o próprio filho dizer, apesar de eu não conseguir conquistar o que sempre sonharam para mim, eu encontrei sentido para a minha existência e isso está em Deus. Às vezes a relevância nos chama mais atenção do que a fidelidade. Às vezes a noção de protagonismo juvenil, de ser importante, de fazer algo importante, nos salta mais aos olhos do que alguém que vive uma vida extraordinariamente comum, mas uma vida que ama a Deus e que encontra prazer, sentido e satisfação nele mesmo. Salomão está em busca desses grandes projetos e ele diz que mesmo esses grandes projetos não trazem sentido para a sua existência. Ele segue a sua busca. E agora no verso 8, ele busca o prazer por meio das suas posses. Está falando daquilo que ele possui. Eu ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Servi-me de cantores e cantoras. Está falando de cantores aqui, não desses que têm violão dos travessos, igual a gente anda vendo por aí hoje em dia. Está falando de cantores e cantoras de fato. Ele está falando que ele construiu para ele também um harém, ao qual ele chama de as delícias dos homens. Não sei se era o nome de um harém que ele tinha, ou se era simplesmente uma característica disso que ele construiu para si mesmo. E ele está buscando ainda sentido para a sua existência. Ele está falando daquilo que ele conquistou, baseado naquilo que ele possui. Não é aquilo que você tem que traz sentido para a sua existência. Não encontrou sentido na sabedoria, nem nos prazeres, nem nos grandes projetos, e também não encontra sentido e significado em possuir coisas. Há uma má compreensão, inclusive, da sua sexualidade aqui, porque ele está falando das mulheres como algo que ele possuía. De novo, é um contexto totalmente distinto do nosso, mas o que ele está dizendo é o seguinte, mesmo nessas coisas, que todo mundo sempre sonhou, ainda assim, eu não consigo encontrar sentido para a minha existência em nenhuma delas. E ele parte para o final desse trecho, buscando o prazer agora pela... Eu ia chamar relevância, mas era o único que começa com R, já que os outros foram posses, prazeres e... Quero ver se vocês estão atentos. Projetos, agora ele vai em busca de algo chamado proeminência, relevância. No versículo 9, ele diz, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Ele está fazendo a mesma conclusão que ele faz no capítulo 1. A partir do verso 10, ele diz, eu não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, na verdade eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Está falando o tempo todo, o meu trabalho, o meu esforço, o meu prazer, eu me tornei famoso, eu me tornei rico, eu sou melhor do que todos os outros que viveram antes de mim. E ele continua no verso 11, ele chega à mesma conclusão, contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ele parte em busca de conforto, ele parte em busca dos prazeres, mas essas coisas também não trazem sentido para a sua existência. E talvez esses sejam dois dos falsos deuses que a nossa geração mais adora e cultua como ídolos, prazer e conforto. Falsos deuses insaciáveis. Quanto mais temos, mais nós queremos. E vamos em busca disso, de modo que chega um momento da sua existência, que é possível que Deus para você seja simplesmente um meio, um mecanismo para que você consiga alcançar o seu prazer e o seu conforto.
Tratamos Deus como se fosse alguém obrigado a realizar aquilo que eu quero. Usamos as contribuições que damos à igreja, e alguns incentivam isso, como se fosse uma forma de você fazer Deus ficar te devendo alguma coisa, de modo que você pode jogar na cara dele, dizendo: o Senhor é obrigado a me dar prazer e conforto, porque eu sou o patrocinador do programa de TV e tal. Falsos deuses que são insaciáveis. E o tempo todo, nós vivemos a nossa busca. De novo, não é ruim você buscar uma vida melhor, um emprego melhor, uma série de coisas, mas não acredite nunca que são essas coisas que trazem sentido para a sua existência, porque senão o final da sua vida vai ser um final de vida amargurado, frustrado, e você vai culpar até mesmo Deus por conta de decisões erradas que você tomou ao longo da vida. Achamos sempre que quando conquistarmos alguma coisa, nós teremos uma vida melhor. E eu não sei se você sabe, mas os mais altos índices de suicídio e depressão no mundo, eles estão localizados nos países que são mais ricos, onde as pessoas mais conquistam, onde as pessoas mais desfrutam dos prazeres, onde as pessoas mais se alegram. É um contrassenso que o suicídio nada mais é do que uma atitude desesperada de alguém que está em busca de sentido para a vida e não consegue encontrar. E isso é muito mais comum onde as pessoas possuem mais coisas, se envolvem com mais projetos, desfrutam de mais prazeres, são mais proeminentes, são mais relevantes, mas isso também indica que não são essas coisas que trazem sentido para a nossa existência. Você é uma pessoa feliz, o que te falta para ser feliz? Pode ser que você imagine que a sua vida, se fosse exatamente igual à vida de Salomão, te tornaria uma pessoa mais feliz. Eu afirmo categoricamente que não, porque ele tem toda a possibilidade de prazeres, de projetos, de proeminência, de posses, mas ele diz: longe de Deus, absolutamente nada faz sentido na existência. Nós concluímos aqui junto com Salomão que os prazeres, eles não trazem sentido para a vida, que a busca pela sabedoria se revelou como sendo inútil, da mesma forma que a busca pelos prazeres também se revelou como sendo algo inútil. Mas antes que você saia daqui desesperado, amargurado, triste, achando que realmente nada faz sentido, eu queria falar algumas coisas para você sobre prazeres. Em primeiro lugar, apesar de não trazerem sentido último para a existência, os prazeres existem para ser desfrutados com sabedoria. Vou dar um spoiler para você das próximas pregações. Vai comigo no verso 24 do capítulo 2. Salomão diz o seguinte: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus. Ele está olhando para as mesmas coisas, para comer, para beber, para olhar o trabalho, e antes ele está dizendo que absolutamente nada faz sentido, e agora ele está dizendo: isso vem da mão de Deus. A forma como ele enxerga a vida muda totalmente essa necessidade de encontrar sentido para a sua existência. Nada fazia sentido, porque ele estava buscando nas coisas, nelas mesmas, sentido para a sua existência. E agora ele não enxerga a comida, a bebida e as alegrias da vida como um fim em si mesmo. Mas ele está falando que todas essas coisas, elas vêm da mão de Deus. Quando nós entendemos que todas as coisas que temos ou possuímos são presentes de Deus para nós, nós passamos a enxergar a vida não como algo em quem nós temos que encontrar satisfação e propósito para a nossa existência, mas nós sabemos que encontramos sentido para a vida quando estamos em Deus, e automaticamente, se estamos em Deus, Ele nos permite desfrutar de todas as outras coisas e sentirmos alegria nos prazeres que Ele nos proporciona. Não pense nunca em Deus como sendo inimigo da sua alegria, como alguns crentes sugerem. Se você pedir para algum cristão definir Deus, é provável que você encontre alguns que digam: Deus é aquele que reprova tudo que me faz feliz. Deus é aquele que odeia todas as coisas que eu gosto e gosta de todas as coisas que eu odeio. E durante muito tempo a nossa cultura evangélica meio que veio perpetuando isso aí ao longo das gerações. Ser cristão ficou sinônimo de ser uma pessoa enjoada. Ser cristão é sinônimo de uma pessoa triste, que não encontra sentido em nada,
que não consegue conversar sobre qualquer assunto sem ficar falando aquela língua que só ele entende. Salomão, ele está no meio da sua busca, ele está no meio dessa perseguição à sua própria felicidade, e ele está dizendo, embora essas coisas não tragam sentido para mim, eu compreendo que todas essas coisas, elas vêm da mão de Deus, e por conta de virem da mão de Deus, eu consigo desfrutar disso. Deus não é inimigo da sua alegria. Ele quer que você desfrute os prazeres, mas que você desfrute todos os prazeres da vida estando nele, entendendo que todas as coisas que nós temos vêm dele. E agora, a comida, a bebida, os prazeres não trazem mais aquele retrato daquela realidade complicada que nós vemos nos 2 primeiros capítulos, dizendo que não tem sentido, não tem propósito. Agora ele olha para todas as coisas, para as mesmas coisas, e ele está dizendo que é uma alegria desfrutar disso, porque ele entende que isso também vem da mão de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Os prazeres não trazem sentido para a existência, mas eles existem para serem desfrutados com sabedoria, e isso só é possível quando nós estamos em Deus. Segundo ponto, a vida ela não se resume a essas experiências sensoriais. Essa busca desenfreada por prazeres, na verdade, isso é uma consequência do que nós temos sido ensinados por toda a nossa vida, pela nossa cultura, de que o que importa de fato é a nossa felicidade. Ouvimos conselhos, ouça o próprio coração. Você estando feliz, nada mais importa. Eu estou com um problema em casa, quero me divorciar. A Bíblia diz que eu não posso me divorciar, que não é a primeira opção. Que é um pecado, que eu estou desobedecendo a Deus. E por outro lado, a cultura diz assim, ninguém nasceu para viver infeliz. O que importa é que você seja feliz e esteja satisfeito consigo mesmo. A Bíblia vem nos dizer exatamente o contrário, que é impossível encontrarmos satisfação em nós mesmos. Portanto, a vida não se resume ao que você sente, e a vida cristã menos ainda. Porque existem ordens claras e expressas na Bíblia para nós, e elas não dependem daquilo que nós sentimos, mas nós supervalorizamos essas experiências. Alguém me ofendeu, me pediu perdão. A Bíblia diz que eu devo perdoar, mas eu não senti no coração ainda, sabe? Quem é que falou que você precisa sentir? A Bíblia me exorta, me ensina que eu devo amar até aqueles que me perseguem. Tipo o flamenguista no WhatsApp, quando ganha um jogo, sabe? E aí você diz assim, eu sei que eu tenho que amar, mas eu não sinto vontade. Amar flamenguista é difícil, eu sei. Mas a nossa vida cristã, ela não deve ser orientada por aquilo que nós sentimos vontade de fazer. Aliás, um conselho prático, se você sentir alguma coisa no coração, cardiologista, não é a Bíblia que você tem que procurar, não. Nós condicionamos o próprio Deus ao nosso sentimento, de modo que Ele nos manda fazer alguma coisa e nós dizemos, Senhor, eu até faço, mas o dia que eu sentir no meu coração, alguma coisa está errada. A Bíblia nos diz que Deus está presente no meio dos louvores, certo? A Bíblia nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria presente. E nós dizemos, eu sei que Deus está aqui hoje porque eu estou sentindo. E o dia que eu não senti, então Deus não está. Condicionamos a presença de Deus aos nossos sentimentos. Condicionamos a ação de Deus aos nossos sentimentos. Condicionamos as nossas obrigações morais aos nossos sentimentos. Condicionamos a nossa vida cristã aos nossos próprios sentimentos. E a vida não se resume a essas experiências de sentir. Você foi chamado para viver por fé e não por sentimento. E cuidado com o perigo dos prazeres. Eles não trazem sentido para a existência, mas devem ser desfrutados com sabedoria. A vida não se resume a essas experiências. E cuidado com o perigo dos prazeres. Porque normalmente nós ficamos preocupados a vida inteira em sermos destruídos por aquilo que nós odiamos.
mas normalmente nós somos seduzidos e destruídos por aquilo que nós amamos, coisas que nós gostamos tanto, a ponto de não saber administrar esse gostar com sabedoria, e por conta disso essas coisas acabam nos matando. São os ídolos, que às vezes pensamos em coisas ruins ou objetos inanimados, por exemplo. Mas ídolos são aquelas coisas, qualquer uma delas, mesmo as boas coisas que Deus nos dá, mas que nós não olhamos para elas como Salomão olhou no verso 24, dizendo que são presentes da mão de Deus, e achamos que essas coisas nós devemos cultuá-las acima do próprio Deus. Filhos, seu casamento, seu trabalho, as coisas que você lutou tanto para conquistar na sua vida. E é bom que seja assim, que tenha que conquistar mesmo. Mas não são essas coisas que trazem sentido para a sua existência. Normalmente as coisas que nos matam são as coisas que nós amamos. Não sabemos aproveitá-las com sabedoria porque gostamos tanto. Pizza, churrasco e doces são bons exemplos para que a gente entenda isso. Mesmo essas coisas boas da vida não trazem significado para nós também, porque nós somos eternos insatisfeitos, sempre queremos mais, e sempre condicionamos a nossa felicidade a um momento futuro. Mas há uma forma de encontrar satisfação e encontrá-la hoje. O Novo Testamento, ele conta a história de uma mulher, o Igor até falou sobre isso no começo do culto, João capítulo 4, que ela buscava satisfação e significado por meio dos relacionamentos que ela possuía. Jesus vai conversando com essa mulher, e à medida que o diálogo se desenvolve, você percebe que essa mulher já teve 5 maridos e estava morando agora com um 6º homem. Não é Gretchen o nome dela, a Bíblia não fala o nome dessa mulher. Ela está buscando água, ela está num sol de meio-dia no deserto, para que ela não seja vista pelas outras mulheres por ser discriminada. Ela vai no pior horário possível, ela está em busca de água, e Jesus se aproxima dela e diz para ela que não é água mesmo que ela busca, não era essa sede que ela queria saciar, mas a sede que ela tinha era uma sede muito maior, uma sede por sentido, por propósito, por significado para a vida. E Jesus se aproxima dela e diz que quem beber dessa água, que só Ele pode dar, jamais voltará a ter sede, e se tornará nessa pessoa uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. O sentido para a nossa vida não está na própria vida, porque há um anseio pela eternidade dentro dos nossos corações, porque não há nada novo debaixo do sol. Então, seja ao seu redor, seja dentro de você, seja nas suas realizações, na sua sabedoria, nos seus prazeres, você sempre se revelará como sendo incapaz de encontrar sentido para você, porque o que traz sentido para nós é essa fonte que jorra pela vida eterna. Deus, Ele cria o homem perfeito, em um estado de plena satisfação. O livro do Gênesis vai dizer que Deus criou Adão, Eva, os colocou no jardim, e Ele vinha todos os dias conversar com eles, de modo que eles sentiam-se plenamente satisfeitos em Deus. Não havia vazio existencial, porque o que trazia sentido para a existência era o próprio relacionamento com Deus, que eles desfrutavam diariamente. Só que esse homem decide desobedecer, e agora há uma barreira muito grande entre nós e Deus, e essa barreira se chama pecado, de modo que ela nos prejudica em todos os níveis da vida. O homem, por desobedecer o Criador, embora tenha sido criado perfeito, ele passa a enfrentar agora todas essas consequências que o pecado traz para nós. Diante dessa nossa incapacidade de preencher esse vazio existencial, nós tentamos muitas coisas. Tentamos fazer coisas boas, tentamos criar religiões, por exemplo, e nos envolvermos nelas. Tentamos criar uma série de recursos que vão, em certo sentido, amenizar a dívida que nós temos com Deus. Mas todas essas coisas são incapazes de trazer sentido para a nossa existência, porque há um vazio no nosso coração, e esse vazio é resultado do pecado. Como essa busca se mostra como incapaz, insuficiente.
essa nossa tentativa de buscarmos sentido em Deus, e nós somos sempre parados na mesma barreira, que é a barreira do pecado, estaríamos eternamente condenados a viver sem sentido, distantes de Deus, até que algo aconteceu na história. Aquele que não está debaixo do sol, mas vem de cima do sol, reinando sobre todas as coisas, que é Jesus. Ele veio até nós viver essa vida perfeita que nós somos incapazes de viver. Ele veio até nós, levando a nossa condenação e morrendo na cruz, pagando um alto preço que é por conta dos nossos pecados, porque Ele viveu uma vida perfeita. Ele vem até nós e Ele ressuscita também ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito por Deus e agora a nossa fé ela tem total sentido. Paulo escreve aos Coríntios e ele diz que se nós não cremos que Jesus Cristo ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a nossa fé é vã e a nossa pregação é inútil, não tem sentido, é vazia de significado, é um vapor, é correr atrás do vento. A vida cristã sem a noção de que Cristo ressuscitou é exatamente a busca que Salomão faz nesses 2 primeiros capítulos, não tem o menor sentido. Por isso, muito cuidado com aquele que se diz cristão, mas nega um ponto fundamental da fé cristã, que é a ressurreição corporal de Cristo Jesus. Nós cremos que Jesus venceu a morte, de fato, Ele ressuscitou dentre os mortos. Não é como alguns sugerem, alguns pastores liberais que a gente vê hoje em dia, que o termo liberal as pessoas entendem completamente diferente. Liberais são aqueles que negam a verdade das Escrituras, e a gente vê dia após dia, tem um deles famoso, está na televisão o tempo todo, e ele diz que a ressurreição foi uma mensagem inventada pelos discípulos para criar uma contradição no império, que é uma mensagem de insurgência política contra o império. Pelo amor de Deus! Vai fazer qualquer outra coisa da vida, mas não diz que é cristão. Não vou citar nomes, porque o Henrique Vieira não está aqui para se defender. Entendo que é responsabilidade do pastor da igreja alertar realmente e ensinar. Estou falando brincando, mas estou citando nomes e estou fazendo com responsabilidade, porque é nosso papel alertar sobre esses falsos lobos que estão infiltrados no meio do povo de Deus, porque um homem que nega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele não é cristão, ele não é pastor, ele não crê no Jesus que nós cremos. Ele crê naquilo que ele acha que é uma boa imagem que ele tem que passar para os de fora. Mas o compromisso de Jesus não é com boa imagem e reputação de ninguém. É com a nossa salvação, e o que traz sentido para a nossa fé é entender que Cristo morreu levando os nossos pecados. E ao terceiro dia Ele ressuscitou vencendo a morte e provando que esse sacrifício foi aceito por Deus. Irmãos, isso é muito sério, porque o que traz sentido para a nossa fé é a ressurreição de Cristo, é o que Paulo diz aos Coríntios. E se um cristão é alguém que vive pela fé, se a minha vida se resume na minha fé, e o que traz sentido para a minha fé é a ressurreição, eu não encontro sentido para a minha vida se eu não creio que Cristo Jesus ressuscitou. Tudo isso para dizer que a nossa vida só faz sentido quando ela está centrada em Cristo e no Evangelho. E esse tipo de recurso que alguns tentam usar para negar verdades que são fundamentais da fé cristã, a justificação pela graça, por exemplo, é porque essa pessoa não quer que o pecador seja justificado, mas ela quer que o seu próprio pecado encontre justificativa. Nós não cremos na Bíblia naquilo que nós não queremos que ela fale. Só que o compromisso da Bíblia, da palavra de Deus, não é com aquilo que você acha que ela tem que falar ou não. Prova disso é que esse pastor está defendendo, por exemplo, o carnaval da Mangueira, vai desfilar lá, enfim. Talvez seja uma prova de que negar esses fatos seja simplesmente uma busca para a Bíblia dizer aquilo que ele quer que ela diga. Mas o que traz sentido para a nossa vida não é aquilo que nós achamos, construímos, mas é a vida centrada em Cristo e no Evangelho. A partir disso, aproveite os prazeres da vida com responsabilidade, estando satisfeito em Deus, construa coisas e se alegre nelas. De novo,
Essa conclusão de Salomão não é uma crítica a você construir coisas, se alegrar nas coisas, encontrar prazer na vida, mas é uma crítica a buscar sentido para a sua existência nisso. Mas se você tem o seu sentido para a sua existência centrado em Deus, é exatamente o que Jesus ensina para os seus discípulos, dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas nós desfrutamos, entendendo que são presentes de Deus para nós. Construa coisas, se alegre nelas, desfrute os prazeres da vida, mas busque satisfação somente em Deus, porque Ele, a sua vida, o Evangelho, a sua mensagem são o que constituem o nosso fundamento, e sobre isso nós construímos a nossa vida e a nossa busca por significado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.